Bora lá para mais um vídeo? Esse aqui é o quinto vídeo da sequência dos 50 até a prova da SPSEC, tá? Então vamos ler o enunciado aqui. Os possíveis valores reais de x que validam a desigualdade x sobre x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 maior ou igual a zero são tais que x é menor ou igual a p ou x é maior que q. O valor de p mais q é igual a, tá? Então a gente vai ter que analisar o sinal desse quociente aqui, certo? Então, esse meu polinômio de terceiro grau eu vou chamar de g de x, e esse meu x aqui, vou chamar de f de x, uma função f de x. E o que é que ele quer saber? A questão quer que eu analise o sinal para f de x sobre g de x. Esse quociente aqui precisa ser maior que zero. Ok, vamos analisar primeiro cada função separada. Então vamos analisar aqui o x, tá? Estudar o sinal da função f de x. Então f de x é igual a x. Vamos achar a raiz disso. A raiz disso é o quê? São os valores de x para o qual minha função é igual a zero. Mas aqui é só x igual a zero mesmo. Então minha raiz é só o zero. Ok, então vou ter meu eixo x, perdão, meu eixo x, tentar fazer reto, meu eixo x, como é uma reta crescente, e vou ter aqui a raiz no zero. Então, depois do zero, para x maior que zero, a minha função ela é positiva, e antes ela é negativa. Beleza, analisei aqui a primeira função que é bem tranquila. Vamos para a segunda função agora, que é a g de x, tá? G de x, ela é igual a x ao cubo, menos x ao quadrado, mais x menos 1. Eu vou reescrever isso na forma fatorada. Qual é a forma fatorada? Então, se eu tenho um polinômio p de x com três raízes, como é que vai ser a forma fatorada? É o a, que multiplica x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3. Tá? Então, quem é a? A é quem acompanha, é o coeficiente que acompanha minha variável, meu x de maior grau. No caso aqui seria o 1, tá? O meu a seria o 1 aqui. Então, meu g de x ficaria escrito como g de x, botar até de outra cor. Então, g de x seria igual a 1 vezes x1, x2, x3. Quem é? São minhas raízes, tá? Então, eu preciso encontrar as raízes. Se você notar aqui, ó, se eu substituir o x por 1, ó, 1 menos 1 mais 1, menos 1. Ou seja, isso aqui dá igual a zero. A soma dá igual a zero. Ou seja, x igual a 1 é uma raiz, tá? Então, 1 é uma raiz. Então, eu já vou substituir aqui no primeiro, ó. Então, vezes x menos 1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Vamos analisar agora o resto. Então, reparem que eu posso tentar achar, né, x2 e x3 usando Girard, relação de Girard. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, fica menos menos 1 sobre 1. Menos menos 1 sobre 1. Essa soma vai dar igual a 1. Beleza, a soma deu igual a 1. Então, x1 mais x2 mais x3, isso é igual a 1. Só que x1 eu sei que é 1. Mais x2 mais x3, isso tudo é igual a 1. Portanto, x2 mais x3 é igual a zero, né? Que é 1 menos 1. O produto das raízes, quando o meu maior grau for um polinômio, for um x aqui, que está elevado ao número ímpar, o produto vai ser o menos o termo independente sobre o a. Então, o produto seria o quê? Menos menos 1 sobre 1. Que o produto também seria igual a 1. Então, x1 vezes x2 vezes x3, isso é igual a 1. x1 é 1, então já posso cancelar ele aqui. Eu também sei que x2 vezes x3, isso é igual a 1. Aí como é que a gente faria aqui, né? Isolo o x2, por exemplo, ficaria x2 é igual a 1 sobre x3, e substitui aqui no x2. 1 sobre x3 mais x3 igual a 0. Aí você faria lá uma equação de segundo grau. Mas vamos analisar aqui, ó. x2 mais x3 igual a 0. E x2 vezes x3, isso igual a 1. Quais seriam os dois números que a soma dá 0 e o produto dá 1? Reparem que é muito estranho, porque, por exemplo, se x2 for positivo e x3 positivo, aqui daria um número positivo, beleza. Só que se aqui é positivo e positivo, lembrando que x2 nem x3 pode ser 0, porque se um dos dois fosse 0, o produto não daria 1, concordam? Nenhum aqui pode ser 0. Reparem que aqui, ó, mais com mais, essa soma daria um valor maior que 0, então é muito estranho isso. Se, por exemplo, o x2 fosse negativo e x3 negativo, isso aqui também é negativo, a soma daria a subtração, a soma, daria um valor menor que 0. Também não daria como dar 0. Lembrando que x2 e x3 não pode ser 0, né? Porque senão o produto não daria 1. Então, isso me faz crer que x2 e x3 são raízes complexas. E aí, a questão pede os valores reais. Tá? Então, você poderia também encontrar essas raízes complexas substituindo. Mas só tendo essa visão aqui, ó, de analisar, você percebe que é impossível o número dos reais satisfazer essas duas condições aqui ao mesmo tempo. Aí você pode se perguntar, mas se fosse mais e menos. Se fosse mais um mais e outro menos, esse produto aqui seria negativo. Aqui tá mais um, tá? Então não tem como os sinais serem trocados.
Então, realmente, essas duas raízes são complexas. Então, eu posso só ignorar. Na minha análise, posso. Eu posso, ó, só contar com essa parte aqui, que é a parte real. Porque a questão nos fala que são os possíveis valores reais. Então, como é que ficaria meu quociente aqui para analisar o sinal? Ficaria x sobre x menos 1, que multiplica 1. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Porque eu não coloquei o resto dos polinômios, das raízes aqui, porque são raízes complexas, tá? A gente não precisa analisar isso. Tá, beleza. Fica bem mais fácil agora, certo? Vamos analisar o sinal justamente de x menos 1. Então, analisando o sinal de x menos 1, ó, achando as raízes, x menos 1 igual a zero. Então, a raiz é igual a x igual a 1. Então, vou ter aqui meu eixo x. Vou ter meu eixo x. É uma reta crescente. E a raiz está no 1. Então, para a direita ela é positiva, para a esquerda ela é negativa. Agora é só montar o quadro de sinais. Essa aqui agora vai ser minha equação 2, tá? Aqui eu vou apagar, que vocês já entenderam por que não pode continuar esses dois, né? Então, montando o quadro de sinais, eu vou ter aqui minha primeira equação, que seria f de x, vou botar f de x. Minha g de x virou isso aqui, ó. Então, uma reta para minha g de x. E por último, uma reta para f de x sobre g de x, tá? É aqui que a gente vai analisar o sinal e vai encontrar a resposta. Ok, f de x, minha raiz é zero. Então, vou deixar aqui no meio, zero. Tá? Vou descer ele lá até lá embaixo. Beleza, aqui é o zero. E também tem o 1. Aqui vai ter o 1 no g de x. Também vou deixar ele lá embaixo, 1. Ok. Para f de x, a direita ela é positiva, a esquerda ela é negativa. Para 1, a esquerda ela é negativa, para a direita ela é positiva. Menos com menos dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. A questão é que os valores são maiores que zero. Então, meu quociente aqui tem que ser maior que zero. Quais são os possíveis intervalos? Então, é de menos infinito até o zero, como é maior ou igual aqui a bolinha fechada, e para 1 também. Então, é de 1 fechado até... Opa, 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 cuidado aqui. O 1 não pode ser, porque lembrem que aqui está embaixo, tá? Como está embaixo, se o x fosse igual a 1, aqui embaixo ficaria 0 no denominador. E não pode ter 0 no denominador, tá? Então, por isso que o 1 aqui vai ficar aberto. Tá? Muito cuidado nisso. Aberto em 1 até o mais infinito. Então, como é que fica meu conjunto de solução aqui? Minha solução é a seguinte. É para menos infinito até o zero, fechado, ou vai de aberto em 1, até o mais infinito. Posso escrever isso como um x menor ou igual? Posso. Ó. X ele é menor ou igual a zero, ou x é maior que 1, certo? Essas duas formas de reescrever essa solução. Aí a gente volta para o enunciado e ele fala aqui, ó. São tais que x é menor ou igual a p, x é igual a menor ou igual a p, ou x é maior que q. Aí comparando os valores aqui, você descobre que p ele é igual a zero e o q é igual a 1. A questão quer saber o valor de P mais Q. Então, P mais Q, P mais Q é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Alternativa B, tá? Então, recapitulando tudo aqui. Eu creio que essa parte aqui vocês já entenderam, né? f de x, eu acho a raiz e estudo o sinal. Essa parte de baixo, a questão fala que são os possíveis valores reais. Tá? Então, a gente vai analisar aqui os valores reais. Você pode encontrar as três raízes aqui tranquilamente, pode. Você pode abrir o Rufino também, tá? Mas só fazendo essa pequena análise que a gente fez aqui, a gente descobre que é impossível ter dois valores nos reais que satisfaçam essas duas condições ao mesmo tempo, certo? Então a gente percebe que essas duas raízes aqui são raízes complexas, então a gente só ignora ela aqui. Ao invés de ter três raízes aqui embaixo, vai ter só uma, que é o x menos 1, porque é a única raiz real desse meu polinômio terceiro grau, certo? Então seria isso aí, gabarito B. Qualquer dúvida outra, pode mandar aí nos comentários que eu respondo.